abra a sua Bíblia lá no Salmo 127. Salmo 127, e o tema da nossa mensagem de hoje é: construindo uma casa fundamentada na palavra de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem desta noite, em nome de Jesus. Construindo uma casa fundamentada na palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Salmo 127, o versículo 1, a palavra do Senhor começa nos falando nesta noite da seguinte maneira: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que é que o salmista ele estava querendo dizer quando ele escreve esse Salmo 127? Ele estava dizendo, e realmente ele está aqui na Bíblia, os Salmos, ele era para estar lá no Novo Testamento, mas ele está aqui no Velho, mas ele era para estar lá no Novo Testamento, esses Salmos, todos os Salmos. Aqui ele está dizendo o seguinte, que tudo que nós venhamos fazer, nós precisamos colocar Deus na frente. Se Deus não estiver guardando, protegendo, acompanhando, na direção, vai ser frustração e não vai nada dar certo. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós planejamos algo e colocamos o Senhor Jesus na frente, na direção, oramos a Ele, pedimos a sua direção, Ele nos dá. Mas quando nós não colocamos, nos damos prioridade para Ele, nós vamos fazer conforme a inteligência humana, conforme o nosso querer, e tem 99% de fracassar. Mas quando colocamos Deus em tudo que vamos fazer na direção, não tem por que nada dar errado. Dentro do nosso lar, a presença de Deus tem que ser constante no nosso lar, na nossa casa. Se a presença de Deus, porque aqui ele diz que se Deus não estiver cuidando da cidade, em vão vigia os guardas, a polícia. Quem está cuidando de Americana é Deus. Quem está cuidando da nossa casa é Deus. Quem está cuidando da nossa família é o Senhor Jesus. Foi Ele que abriu a porta para que nós entrássemos na presença de Deus e aprendêssemos que nada podemos fazer sem a presença dEle na nossa vida. E a presença dEle não pode faltar dentro dos nossos lares, em nome de Jesus. Quando eu coloco Deus dentro do meu lar, a presença dEle, aí você me pergunta, tá, pastor, mas como é que eu vou colocar Deus dentro da minha casa? Eu coloco Deus dentro da minha casa quando eu tenho respeito pela sua palavra e dou o bom exemplo dentro do lar. Quando eu estou respeitando a esposa respeitando o marido, Deus vai se fazer presente ali. O diabo, ele não quer que ninguém viva bem e no nosso lar não tenha harmonia, não tenha amor. Quando o amor está prevalecendo, a presença de Deus é presente ali no nosso lar, nos nossos filhos, na esposa, no marido. Essa casa está sendo edificada pela presença de Deus, em nome de Jesus. Mas se Deus não está se fazendo presente naquele lar, então ali vai haver o quê? Discórdia, desavença, gritaria, brigaria, xingões, palavrões, ou seja, é uma desordem total. Por quê? Porque tirou Deus, botou o Senhor Jesus de lado e deixou o quê? A carne e os espíritos do inferno da contenda entrar naquele lar, e esqueceu que no lugar das sugestões, dos maus pensamentos, tem que ter a palavra de Deus. Por isso que o lar do crente tem que estar sempre com louvor, colocar um louvor e deixa o louvor tocando lá o dia inteiro, para abençoar, para que aquele lar seja um lar leve, um ambiente leve, gostoso, saudável, aonde as pessoas chegam no portão e já sentem a presença de Deus. Sente bem.
Quantas vezes as pessoas chegam perto da gente e falam: nossa, mas eu sinto uma coisa boa quando eu estou perto de você. Com certeza já aconteceu isso com os irmãos aqui. Nossa, quando eu chego na sua casa, parece que aqui tem alguma coisa diferente, de bom. Eu sinto uma paz. É isso, é a presença do Senhor Jesus que traz esta paz, essa harmonia, esse ambiente leve para dentro dos nossos lares, em nome do Senhor Jesus. Veja que o salmista, ele diz aqui, ó: se o Senhor não edificar, a presença de Deus é o que edifica, é o que abençoa, é o que livra do mal, é a presença dele nas nossas vidas, em nome de Jesus. Uma palavra que o diabo detesta está na boca dos casais, sabe qual que é? Eu te amo. Nós nunca podemos deixar de olhar para nossa esposa e dizer: eu te amo, você hoje está linda. E como realmente ela está linda, minha esposa. Ela sempre foi linda e sempre será, em nome de Jesus. O diabo não quer isso, irmãos. Ele quer que você amanheça o dia, coloque o seu sapato, a sua roupa, e não dá nem um beijinho na esposa, não ora junto com ela e fala: bem, estou indo trabalhar, Deus te abençoe, Deus te guarde, e vou com Deus. Isso é a coisa mais linda, você poder praticar a palavra de Deus dentro do lar, em nome de Jesus. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos dando um tapa na cara do diabo. O diabo quer que os casais vivam assim: amanhece o dia, um emburrado para um canto, um emburrado para o outro. O cara, ele pega ali o café, a esposa vai querer dar o café: não precisa não, deixa que eu coloco. Ou seja, ela quer fazer um agrado, ele não aceita. É aquele cara grosso, estúpido. Isso aí não é um lar abençoado. O lar abençoado tem que quebrar esse jugo do diabo, essas barreiras que Satanás coloca, né? Hoje a coisa está até melhor. Por quê? Porque antigamente era pior. Aqueles caras durões, aqueles caras que eram, né, casca grossa. Falar de amor era algo que parecia para eles um palavrão, né? Um pessoal tudo religioso. Esposa era escrava. E nós sabemos que a palavra de Deus não ensina desta forma. Por isso que a palavra de Deus, todo mundo, todas as pessoas precisam aprender a verdade, para sermos disciplinados por ela, em nome de Jesus. Quem não quer ser disciplinado vai responder para Deus, mas quando nós chegamos ao conhecimento da verdade e não praticamos ela, nós vamos responder por saber fazer o bem e não fazemos. Assim como o Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. E no versículo de número 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono, mesmo dormindo. Aqui tem o versículo 2, ele tem uma nota que ele fala assim, presta atenção: é da vontade de Deus que tenhamos um sono tranquilo. É da vontade de Deus que quando nós chegamos cansados do nosso trabalho, nós tenhamos um sono tranquilo. E tem mais: e uma vida livre de ansiedade. Ou seja, o ansioso, ele não tem um sono tranquilo. O ansioso, ele chega cansado, estressado, ele vai deitar, ele não dorme, ele não descansa. Por quê? Porque ele é ansioso, ele não vê a hora de amanhecer o dia para ele já fazer outra coisa que já está na cabeça dele. É uma loucura. Então ele não tem um sono tranquilo. Então, quando nós temos um sono tranquilo, nós estamos livres deste mal que é a ansiedade, que atinge muita gente e faz muito mal, a ansiedade para a saúde física das pessoas.
E aí ele continua falando, o texto também dá a entender que Deus continua dispensando suas bênçãos, inclusive quando dormimos. Até mesmo quando estamos dormindo, Deus está nos abençoando em nome de Jesus. Já cumprimos a nossa tarefa durante o dia, Ele deixou o repouso para descansarmos, para não deixar aquele cansaço e ansiedade tomar conta. Fizemos a nossa parte, mesmo dormindo, Deus está fazendo a dele, em benefício nosso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. E aqui no 3 ele diz, eis que os filhos são herança de quem? Os nossos filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão, as suas bênçãos. Eles são as bênçãos nas mãos de Deus, os nossos filhos. Quando nós colocamos a presença de Deus nos nossos lares, em nome de Jesus, e quando nós ensinamos ele de pequeno, o respeito que eles devem ter pelo Senhor, em nome de Jesus. Crescer, ensinar a criança o caminho que deve andar, para quando eles crescerem, não se desviarem dele, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Veja só que antigamente, lá no Velho Testamento, a família que não tinha filhos era considerada amaldiçoada, uma pessoa discriminada porque não tinha filhos. E nós já vemos essa história acontecer na vida das mulheres de quem era como é que pode esquecer do Abraão, pô? Não teve uma disputa de Abraão, das mulheres de Abraão, porque uma tinha filho e a outra não tinha, a Raquel e a Lia, não era isso? De Jacó, as mulheres de Jacó, exatamente. As mulheres de Jacó. Elas tinham uma disputa porque não poderiam ter filhos. E ali era considerada uma pessoa seca, uma pessoa amaldiçoada. E aqueles que tinham muitos filhos eram considerados abençoados. Hoje, irmãos, as coisas mudaram. Hoje, uma família que tem muitos filhos, ela se torna um problema muito grande na época de hoje. Ao contrário daquele que tem pouco, é considerado uma bênção. Ele vai conseguir cuidar melhor, dar uma educação melhor do que aquele que tem muitos. Então, se torna um problema família grande hoje. É diferente daquela época. Aqui diz, no Novo Testamento, ter muitos filhos não é preciosamente uma evidência do favor divino. Não poder tê-los não deve ser tido como maldição. Uma família grande pode tornar-se um pesadelo se os filhos não forem devidamente criados e se não conhecerem a salvação de Cristo. Então, ou seja, se você tem 2, é mais fácil você trazer eles e educar no caminho do Senhor. Agora, se você tem 5, 6, 4, 5, 6, é mais difícil você educar todos eles no caminho do Senhor. Então, hoje no Novo Testamento, quanto menos filhos você tiver, melhor você vai cuidar deles, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. 1 Pedro, livro de 1 Pedro, capítulo 3. Glória a Deus. 1 Pedro, amados, você vai lá em Hebreus, você vai passar Tiago, e vai chegar no Pedro. 1 Pedro capítulo 3.
O versículo é o 8. Amém? Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis o quê? Então aqui o Pedro, a palavra de Deus, ela vai nos ensinando passo a passo como nós temos que agir para não sair da presença de Deus e receber aquilo que precisamos. Aqui ele diz no final do versículo de número 9, para que por herança alcanceis a bênção. Herança. Essa herança lembra alguma coisa. Nós pregamos sobre promessas, herança, quinta-feira. Por herança recebamos a bênção. Que bênção é essa? Lembra da bênção? Qual que é a bênção que nós já recebemos? Qual que foi a bênção que foi prometida para Abraão? Foram 3 bênçãos que foram prometidas para Abraão, e essas bênçãos estão sobre a minha vida e sobre a sua. Herdamos elas? Sim, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com quem? Com Cristo, então somos herdeiros da promessa. As promessas que Deus fez, elas precisam se cumprir nas nossas vidas, porque Deus não fez nenhuma promessa para ela não se cumprir. As promessas que foram feitas para Abraão foram 3 promessas, eu falei que foram tríplice: espiritual, física e materialmente falando. Foram 3 promessas que foram feitas para Abraão, e essas promessas estão sobre a minha vida e sobre a sua. Eu preciso tomar posse delas. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus prometeu para mim. Aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito, eu tomo posse, eu não abro mão dela em nome de Jesus. Se eu não tomar posse, eu vou descartar aquilo que Deus prometeu para mim. Então eu preciso assumir a minha posição em Cristo e tomar posse daquilo que é meu, por herança, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E aqui no versículo 10, o Pedro continua falando, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios de falar enganosamente. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e vá em frente em nome do Senhor Jesus. Esta é a regra para todo crente: frear a língua, né? Aquele que tinha esse costume de não tinha freio, tem que botar um freio nela, porque ela é um pedacinho de carne pequeno que está na nossa boca, mas com ela pode matar ou pode dar vida, e nós temos que domar ela em nome de Jesus. A parte do mal, faça o bem, busque a paz e vamos em frente em nome de Jesus. 1 João, você está bem aí do lado, é só ir mais um pouquinho na frente. Glória a Deus. 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo de número 4. O versículo é o 7. 7 ao 12. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a quem? Então o amor não pode nunca se apartar e sair dos nossos lares em nome de Jesus. Se eu tenho amor pela minha esposa, pelos meus filhos e vice-versa, com certeza a presença de Deus, ela é constante nos nossos lares em nome de Jesus.
Porque o amor, ele quebra todo o jugo do diabo, ele rompe com toda a raiva, com a arrogância, com a soberba, ele elimina tudo isso das nossas vidas. O amor, ele nos faz humildes. O amor, ele arranca a arrogância de dentro dos nossos corações. A arrogância é uma coisa do Satanás. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Aqui o Pedro está dizendo o seguinte: nunca se aparte do Senhor Jesus. Só Ele tem o poder de dar vida e nos levar para ocupar o nosso lugar no reino dos céus. Fora de Cristo, ninguém vai morar no reino dos céus. Haja o que houver, guarde o amor de Deus no coração, enfrente as dificuldades com amor no seu coração, mas nunca se distancie do Senhor Jesus. Ele é o único que pode nos livrar do fogo e da condenação eterna. Se nos afastarmos dele, já era, está perdido, está fadado a ser lançado no abismo. Então, com luta, sem luta, com obstáculo ou dificuldade, fica com Jesus, que vamos vencer todas as situações, mas sem Ele, nós não vamos a lugar nenhum. Então, não vamos permitir que Satanás venha minar a nossa fé, a ponto de jogar tudo para o alto, e dizer, não vou conseguir. Vamos, porque o Senhor Jesus, Ele não conhece derrota, Ele só conhece o que é vitória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E Ele já venceu tudo por nós. Ele já venceu a morte, venceu o pecado e venceu Satanás, para nos dar vitória. E a vitória maior é morar um dia no reino dos céus, em nome de Jesus. Graças a Deus. O 10, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Deus enviou Jesus para tirar de nós aqueles pecados que estavam manchando as nossas vestes e nos impedia de nós entrarmos na presença de Deus e conversar com o nosso Pai. Direito que todo ser humano tem, mas através da queda do Adão, o diabo entrou e colocou essa maldição que é o pecado, e através do pecado ele colocou uma barreira e impediu que o ser humano tenha contato com Deus, tenha contato com o seu Criador. Aí Deus, Ele envia seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, para que Ele seja a porta, e Ele é a porta que abre e dá acesso a todos entrar no reino dos céus através dele, em nome do Senhor Jesus. É isso que nós precisamos proclamar para o mundo, que só Jesus tem o poder de salvar. Não é religião, não é falar bonito, não é ter muito dinheiro. Deus não proíbe você ter muito dinheiro, mas o que salva é o Senhor Jesus. Fora dele não há salvação. Nós precisamos pregar, ensinar, dizer para as pessoas que elas precisam se entregar para Cristo, para que elas possam um dia morar no reino dos céus. E o 11 ele diz: amados, se Deus assim nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e nós é perfeito o seu amor. Olha o amor aqui. Ó. Se o amor está no nosso coração, quem é que está dentro da nossa casa, no nosso lar? Deus. Através do amor, eu levo o meu Deus, o meu Jesus, o meu Espírito Santo
para dentro do meu lar, para que ele seja um lar abençoado, em nome de Jesus. Amém, amados? Percebe como o amor é forte? Porque o amor é a natureza de Deus. E se a natureza de Deus está no meu coração, Deus está comigo. Dentro do meu lar, no meu trabalho e aonde eu for, Ele é comigo, em nome de Jesus. Graças a Deus. E aí o 13 ele diz, nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito Santo. Todos nós sabemos que quando entregamos a nossa vida para Cristo, nós passamos a ter o Espírito Santo de Deus conosco. Temos o Espírito Santo, precisamos agora buscar mais o batismo com o Espírito Santo. Já temos o Espírito Santo, mas eu peço, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me batize para que eu possa ser enfático quando eu abrir a minha boca para falar do Senhor Jesus para as pessoas. Eu não posso ter dúvida. E o batismo com o Espírito Santo é para isso, para nos capacitar a dar o testemunho, sem nenhuma dúvida, que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E pode vir o Satanás e os anjos do céu inteiro, dizendo para mim que não é assim, eu não mudo de posição, porque eu sei que Jesus é o único que morreu no meu lugar, e ninguém mais morreu para dar vida para o ser humano. Então eu tenho essa convicção, que não existe religião, por mais empolgante ou mais envolvente que seja, ninguém vai me tirar do meu coração, que só Jesus é o meu único e suficiente Senhor e Salvador, e não existe outro no céu, na terra ou embaixo da terra. Ele é o único. Ele é o único, e ninguém vai me dizer o contrário. Pode me oferecerem, que nem o diabo ofereceu para Jesus, as maiores riquezas da face da terra. Eu não troco jamais nada desse mundo pela minha salvação, porque o Senhor Jesus pagou um preço muito alto para que eu pudesse um dia entrar no reino dos céus. Então nós precisamos valorizar isso, e para valorizar, para você testemunhar veementemente, que se precisa você morre, mas não nega, tem que ser batizado com o Espírito Santo em nome de Jesus. Por que é que os irmãos acham que a maioria dos apóstolos, como é que eles foram mortos? Nem todos, teve alguns que morreram de velho, mas a maioria eles foram mortos de maneira terríveis. E por que é que eles suportaram e não negaram Jesus? Porque eles eram cheios do Espírito Santo, eram batizados com o Espírito Santo. Pedro, João, Paulo e outros mais. Mortes terríveis. Uns foram partidos ao meio, outros foram jogados dentro de tonéis de óleo fervendo, mas não negaram o Senhor Jesus. Cheios do Espírito Santo, porque eles sabiam que tem uma cidade prontinha, preparada para aqueles que dão testemunho da verdade e não negam a fé em nome do Senhor Jesus. Nós não podemos negar a fé por nada desta vida, irmãos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Todos aqueles, os irmãos lembram do Estevão, um dos primeiros mártires, que foi morto por causa do Evangelho. Estevão era um jovem, olha só, um jovem da vida, mas não negou Jesus, porque ele entendeu que nada desse mundo é mais importante do que o reino dos céus em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Colossenses, e daqui a pouco nós vamos encerrar. Colossenses capítulo 3, volte um pouquinho atrás. Colossenses capítulo 3, eu abri a minha Bíblia aqui em cima, só deu uma, já está em Colossenses 3. E uma vez, irmãos, como tem gente religiosa. Uma vez eu vi um pastor fazer um negócio que eu falei, na hora eu nem me toquei, mas depois eu fui falar, como é que pode uma pessoa falar uma coisa dessa? Um camarada renomado aí, de televisão, isso é passado, eu não gosto, e eu já preguei, e falo assim, sem medo de errar. Esqueça passado, irmãos.
não desenterra passado jamais. Passado é passado. Mas isso eu lembrei. Não estou desenterrando nada. Como eu abri a Bíblia aqui, me veio isso na mente. Mas não quero nem lembrar de nada de passado. Esquece. Tudo que passou, eu já virei a página. As páginas se tornaram em branca. Não tem mais nada de passado. Esquece daqueles passados lá. Daqueles passados que eu já passei por aí afora, eu virei a página. Mas eu lembrei aqui deste camarada. Igreja lotada. Aí ele pegou, abre a Bíblia tal, no livro tal, e ele pegou e abriu a Bíblia dele. Tum. Quando ele abriu, caiu no livro que ele mandou abrir. Mas ele abriu assim, aleatoriamente, e caiu lá. Está amarrado, né? Que é isso? Está amarrado, em nome de Jesus. Como é que eu vou abrir? Como é que o cara fala uma baboseira dessa? Está amarrado porque ele abriu a Bíblia sem querer e caiu no livro da Bíblia. Ele achou que aquilo ali não era de Deus. Que mente mais doentia e religiosa que tem umas pessoas dessa. Se eu abrir em qualquer lugar aqui, é tudo a palavra de Deus, não importa. E eu lembrei isso aqui, na hora eu não me liguei. Depois que eu fui me ligar, eu falei, mas que é isso? Não tem nada a ver uma coisa dessa. Mas aí é onde chega a religiosidade das pessoas. Colossenses 3, pega aqui o versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não das que são da terra. Onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com quem? Com Cristo. A nossa vida. Irmãos, veja só uma coisa. A Bíblia, ela é para ser lida e entendida. Lida e entendida. Agora, se eu leio a Bíblia e eu não creio que esta palavra, Deus está falando comigo, do que adianta eu ler a Bíblia? Do que adianta eu conhecer a palavra de Deus? Então, tudo que Deus está falando é comigo e com você. Olhe só o 3, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com quem? Com Cristo em Deus, ou seja, nós já temos que considerar que nós já estamos com Jesus na glória. Por quê? Porque as coisas de Deus é assim, é como se ele já considera aquilo que não é, como se já tivesse acontecido. Ou seja, a vitória já está antecipada, em nome de Jesus. Quando Cristo, versículo 4, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, e aqui ele diz aqui, a prostituição, essa prostituição aqui é a prostituição da palavra de Deus, tá? Não pensa que é outra coisa, porque no texto seguinte você vai entender. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, aqui sim, está falando de impureza, está falando de coisas da carne. Mas aqui o texto, essa parte aqui que diz prostituição é prostituir jamais a palavra de Deus. Não podemos jamais tirar uma vírgula ou acrescentar do que a palavra de Deus está escrita em nome de Jesus. E aqui ele está dizendo impureza, toda obra da carne. A impureza é toda obra da carne, maus pensamentos, infidelidade conjugal e outras coisas mais. Impureza. Aí ele fala outra coisa aqui, apetite desordenado, pessoas que comem demais. Glutonaria é pecado, tem que controlar o apetite. Às vezes a pessoa ela come um prato desse tamanho, mas ela quer comer mais. Bota o suficiente, encheu. Por que vai querer comer 2 pratos, sendo que o estômago só cabe 1? Isso é pecado, é gula. E aí ele vai falando mais aqui, ó. O apetite desordenado, havia concupiscência. Aí já entra o quê? Os olhos.
E a avareza, a avareza. A avareza é aquela pessoa que ela trabalha, e junta, e ela não pensa no próximo, só pensa nela. Ela só quer tirar proveito dos outros, mas ela não ajuda ninguém. É o avarento. Pessoas que não ajudam, não pensam no próximo. Avarenta, junta o tesouro na terra, só que a traça e a ferrugem vai consumir tudo. Avareza, o que é idolatria. O avarento, ele idólatra. Ele é um idólatra, ele está idolatrando o seu dinheiro, as suas coisas. Só ele quer ter, só ele quer juntar, só ele quer tirar dos outros, mas ele mesmo não abre a mão para ninguém. Esse é o avarento. E aqui a Bíblia diz que o avarento se torna idólatra, e Deus condena a idolatria. Pelas quais coisas vem o quê? A ira de Deus, no versículo 6, sobre os filhos da desobediência. Então, ou seja, essas qualidades más, que está no versículo 5, nós temos que abominar e jamais permitir que algo desse tipo aconteça conosco, em nome de Jesus. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nela. Ou seja, se praticamos, ou se alguém pratica, mas vem para Cristo, pede perdão, se conserta e não mais faz, amém, glória a Deus, Deus perdoa. E ela deixou essas práticas, a idolatria, a impureza, né, a concupiscência e essas listas que está aqui no versículo 5. Ou seja, essas qualidades malignas, se tinham um dia conosco, hoje não pode ter mais, irmãos, em nome de Jesus. Se alguém está preso a alguma coisa dessa, tem que pedir perdão para Deus, se livrar o mais rápido possível disso, porque o texto aqui diz, por causa disso vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então nós, como filhos, não podemos desobedecer a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Os irmãos estão me entendendo, sim ou não? Isso é bom. O 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, olha, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, percebe? Ou seja, a qualidade, a vida, a qualidade de um filho de Deus é uma qualidade bem parecida com a do Pai e a do Senhor Jesus. Tem que ser santo, livre de todas essas coisas em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que nós temos que buscar o quê? A santidade, sem a qual ninguém verá a face do Senhor. E o 9 diz, não mintais uns aos outros, se ainda tem uma ponta de mentira, abomina, porque o pai da mentira não é Deus. Não mintais uns aos outros, pois que já despojastes do velho homem com os seus maus feitos. E vos vistais do novo, que se renova para conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cito, servo livre, mas Cristo é tudo em todos. Deus, Jesus, hoje em Cristo, todos são iguais. Lá atrás, quando Jesus, no Evangelho de Mateus capítulo 10, quando Jesus comissionou os 12 e mandou, vão e pregue as ovelhas perdidas da casa de Israel, naquele momento, a missão daqueles seus apóstolos, seus discípulos, estava comissionado só, por enquanto, as ovelhas da casa de Israel. Mas depois ali, ele iria abrir o leque para todas as pessoas, assim como ele está dizendo, não existe mais raça ou nação. Agora o reino dos céus está aberto para todos em nome de Jesus. É tanto que aquela mulher de Samaria estranhou Jesus falar com ela, né, a samaritana lá. Senhor,
Mas como é que o Senhor, sendo judeu, fala com os samaritanos? Jesus falou para ela: se tu soubesse quem está falando contigo. Mas depois ela ficou sabendo, né? Ela descobriu que Jesus falou: eu sou aquele que falo contigo. Glória a Deus. O 12 para encerrar. Revistai-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdias, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. E aí o 13 para encerrar, ó. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Perdoe em o nome de Jesus, vire a página, siga em frente, coloca o amor no coração e deixa o Espírito Santo fluir dentro da tua casa e seja abençoado com a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém, amado.